Então a gente começa na seção 3.4 a falar sobre componentes de um vetor. Bom, somar vetor geometricamente, como a gente fez ali agora há pouco, ele pode ser de fato uma tarefa meio tediosa, meio chata, mais complicada. Na vida real, né, no dia a dia, a gente usa uma técnica mais elegante e mais simples, que envolve o uso da álgebra, mais do que a geometria como propriamente dito. Mas ele requer que os vetores sejam representados em um sistema de coordenadas. Tá certo? Geralmente a gente usa o sistema de coordenadas retangulares. Aqui, provavelmente, com raras exceções durante esse curso, a gente vai para outro tipo de coordenadas, sistemas de coordenadas. A gente vai trabalhar com o nosso x, y, z, que é um sistema de coordenadas retangular. Bom, vamos começar analisando o caso bidimensional, tá certo? Então, suponha um vetor qualquer. O meu vetor aqui qualquer é o meu vetor A. Maravilha? Sempre é possível a gente decompor esse A como soma de outros dois vetores. Sempre. Sempre é possível. Você pode escolher outros dois vetores quaisquer. Mas é mais conveniente você escolher alguns casos particulares. Mas você poderia, por exemplo, falar que o A é a soma desse vetor mais esse vetor, sem problema nenhum, tá certo? Ou outros, se você quiser, você poderia falar que o A é a soma desse vetor mais esse vetor, sem problema nenhum, tá certo? Mas é conveniente você fazer uma escolha apropriada de outros dois vetores para representar essa soma, tá certo? Então sempre é possível decompô-lo como soma de outros. O que a gente costuma fazer? A gente costuma definir um sistema de coordenadas que é chamado de sistemas coordenadas retangulares. Então imagine aqui novamente o meu vetor Azinho aqui. O que a gente costuma fazer com essa brincadeira? Vamos pôr o Azinho um pouco mais de lado. Vou pôr ele aqui. Tá aqui. Geralmente o que a gente faz então é definir um sistema de coordenadas que são ortogonais entre si. Então a ideia é você fazer o A ser a soma de dois vetores ortogonais, tá certo? Então eu posso pegar, por exemplo, o A e colocar ele como a soma desse vetor mais esse vetor aqui. Isso é muito, muito útil. Muito útil, tá certo? Então eu até ponho um nome especial para os sistemas de coordenadas. Eu chamo esse sistema aqui, essa direção de y, chamo essa direção de x, de forma que o meu A agora é a soma desse vetor mais esse vetor. Sim ou não? Tá certo? Fácil, fácil, sem novidades. Então, esse cara aqui, pelo fato de ele apontar na direção y, eu geralmente o chamo de, acredite, AY. E esse cara aqui, por apontar aqui na direção x, eu o chamo de AX. De forma que eu posso escrever o A como sendo AX mais AY. Isso é muito conveniente, tá certo? Esses vetores AX e AY são chamados de componentes do vetor, tá certo? E basicamente são dados, se você se atentar, pela projeção do vetor nos eixos. O que eu quero dizer com isso? Ó? Então vamos novamente aqui fazer o meu esqueminha. Não, vamos usar a cor que a gente estava usando. Tá aqui o meu y, tá aqui o meu x, e aqui eu tenho o meu vetor A.
O que é basicamente, ó? O que é basicamente? O que é uma projeção? Pega aqui, ó, liga uma lanterna aqui, ó. Tá aqui minha super lanterna. Tá certo? Imagine que isso aqui é uma vareta, ó. Ela vai fazer uma sombra aqui, ó. Mas a lanterna tem que ser tipo um laser, tá certo? Não pode espalhar a luz, não. Se você olhar, ela vai ter uma projeção aqui, ó. Então, essa projeção aqui define o meu AY. E essa projeção aqui define o meu AX. Note que eu posso desenhar o AX onde eu bem entender, tá certo? Lembra que eu falei para vocês, pode deslocar. Esse cara tem o mesmo módulo, a mesma direção do que esse cara. Esse aqui também é o AX, é o mesmo, tá certo? Esse vetor é o mesmo desse. Só que esse está posicionado aqui e esse aqui está posicionado aqui. Mas ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, logo é o mesmo vetor. Então está aqui o meu AX, ou AX aqui, e está aqui o meu AY. Tá certo? Então, as componentes do vetor são dadas por essas projeções nos eixos, tá certo? Que é o eixo Y e o eixo X. A posição em relação ao eixo X é o que a gente chama de componente X do vetor. E, obviamente, a outra é a componente Y. De forma análoga, a projeção em relação ao eixo Y é a componente Y do vetor. Bom, o processo de obter essas componentes é o que a gente chama de decomposição de vetor. Como é que a gente... Caralho. Como é que a gente pode, então, determinar as componentes desse vetor, dado, por exemplo, alguma propriedade? Então, geralmente, a gente define um ângulo. Então, novamente, está aqui o meu Y, está aqui o meu X, e está aqui o meu vetor A. Eu vou dar para vocês, que geralmente é dado, nem sempre, mas posso dar para vocês o ângulo que esse vetor faz em relação ao eixo X. Dado isso, como eu calculo a componente AX e a componente AY? Só isso, certo? Eu te dou o tamanho do vetor A, por exemplo, e eu quero calcular quanto vale o tamanho do AY e quanto vale o tamanho do AX. Te dou o tamanho do A e esse ângulo que ele faz com o eixo X, por exemplo. Poderia dar esse ângulo aqui também, tanto faz. Mas geralmente a gente dá o ângulo em relação ao eixo X. Então, dado o ângulo e o tamanho do A, como é que eu determino a componente AX e a componente AY? Então, basicamente, se você se atentar, você vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Tem aqui, aqui e aqui, ó. A hipotenusa aqui, ó, é o tamanho do meu vetor A. O cateto oposto aqui, ó, é o tamanho do meu vetor Y. E o cateto adjacente é o tamanho do meu vetor AX. Tamanho, certo? Então, ó, se a gente se olhar aqui, vamos só calcular então o que a gente já conhece. Seno de θ. Seno de θ é igual a cateto oposto, que é então o meu AY. Para definir o tamanho, a gente põe o módulo, tá certo? A gente põe essas duas barras. Então, isso aqui significa o tamanho do meu AY dividido, então é cateto oposto sobre a hipotenusa tem o tamanho do A. Então daqui eu tiro que o tamanho do AY é o tamanho do A vezes o seno de θ. Tá certo? De forma análoga, se eu calcular o cosseno de θ,
e usar as regras do triângulo retângulo, cosseno de θ é cateto adjacente, que é o meu AX, o tamanho do AX, dividido pelo tamanho do A, que é a hipotenusa. O que implica que o meu AX é igual ao módulo de A, o tamanho do A, vezes o cosseno de θ. Então eu consigo tirar a componente x, pelo menos o tamanho da componente x, e o tamanho da componente y, dado o ângulo e o tamanho do A. Tá certo? Note que tem muita gente que leva isso aqui decorado, mas precisa tomar um certo cuidado, porque o cara poderia, por exemplo, te dar outro ângulo, não esse θ, mas ele poderia te dar esse ângulo alfa aqui, ó. E aí o triângulo retângulo é outro triângulo retângulo, ó. Se você der, não, em vez de θ, me der o alfa, o triângulo retângulo é esse cara aqui, ó. Agora, o que eu tenho, ó, em relação ao alfa? Eu tenho que seno de alfa é o cateto oposto, que é o meu quem? AX, sobre a hipotenusa, sobre o A. E de forma análoga, o cosseno de alfa, ó, cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o meu AY, dividido pelo módulo de A. Então, nesse caso, se o ângulo é entre o vetor e o eixo y, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Aí eu tenho que AX é igual em módulo ao módulo de A seno de alfa. E eu tenho que o meu AY é igual ao módulo de A cosseno de alfa. Então não vai ser decorando, não, a x é cosseno, velho, e o AY é seno. Não, velho, depende aonde você der o ângulo, tá certo? Se usualmente, como é feito, você der o ângulo que o vetor faz com o eixo x, ok, aí tá aqui, tá aqui. Mas se o ângulo for dado com a componente y, aí a brincadeira é outra. Então eu sempre recomendo vocês vislumbrarem o triângulo retângulo e fazer a conta, tá certo? Não vai sair decorando, não, é A, seno, A. Não. Vamos entender a brincadeira e vamos fazer as contas e olhar para o negócio como deve ser feito. Tá claro? Passo a passo. Muito bem. Bom, note que dado então o módulo de A e o θ, por exemplo, o vetor ele está totalmente determinado. Você não precisa mais nada. Com isso aí ele está determinado. Porque você consegue determinar quem é a x e a y. E o mesmo acontece se você der o AX e o AY. Se você der o AX e o AY, o módulo de A está determinado e o ângulo também. Ó. Por quê? Porque é fácil, se eu der o AX e o AY, é fácil de se atentar que a tangente de θ é o quê? Tangente de θ é cateto oposto, é o módulo do AY, sobre o cateto adjacente, que é o módulo de AX. Ou seja, eu consigo daqui, via o arco tangente, calcular quem é o θ, tá certo? Dado que eu tenho a y e a x. Ou seja, tanto θ quanto o módulo de A define totalmente o vetor, assim como as suas componentes AX e AY também definem o vetor. Tá certo? Então você pode trabalhar das duas maneiras. A módulo ângulo ou as componentes, tanto faz. Geralmente, usualmente, usa-se as componentes, tá certo? Mas nada impede do cara te dar um módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o eixo x ou com o eixo y, por exemplo. Se ele te der um módulo do vetor e o ângulo que ele faz com um dos eixos, no caso do bidimensional você só precisa de um ângulo, no caso do tridimensional você vai precisar de dois ângulos, mas não vamos nos estender agora. Mas no caso do bidimensional, o ângulo e o módulo resolvem, ou as coordenadas também resolvem, está definido o vetor no espaço. Beleza?
Muito bem. Bom, vale enfatizar que o módulo do A também pode ser calculado dado o AX e o AY. Se você se atentar, né, ao triângulo retângulo, o módulo de A ao quadrado, que é o tamanho da hipotenusa, é o quê? É a soma dos catetos ao quadrado. Então, se você me der a x e a y, eu consigo também calcular o módulo de A, como deveria, né? Que nada mais é do que a raiz do módulo de ax ao quadrado mais o módulo de ay ao quadrado. Então, dado o módulo e a θ, eu tenho as componentes. Dado as componentes, eu tenho θ e o módulo. Vou e volto como eu bem entender. Beleza? Basicamente, o que a gente faz aí é uso das propriedades do triângulo retângulo, tá certo? Se atentando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e se atentando também que o tamanho da hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Ponto. Algo que vocês já devem saber de antemão.